Olá, eu sou Valéria Veras, de Portugal, e estou aqui no Brasil, precisamente do estado da Bahia, em Teixeira de Freitas, conversando com um grande amigo, filósofo, palestrante e também camelô aqui na cidade de Teixeira de Freitas e pensador, não é, Luiz? Isso mesmo. Interessante, é nosso amigo Luiz, e a gente veio hoje na Sala do Povo, bate-papo, especificamente, trazendo um assunto muito polêmico e muito interessante para todas as famílias, para toda a sociedade, de todas as idades. Nós vamos falar sobre educação e família, educação escolar e familiar. Luiz, você poderia me dizer o que você pensa hoje da educação escolar e a educação familiar? É uma satisfação muito grande, né, estar aqui com você, Valéria, na Sala do Povo. Satisfação. Né? Nesse momento eu quero aqui externar o nosso apreço a todos que estão a nos assistir. É um tema extremamente polêmico, quando se trata de família, quando se trata de educação. As duas estão englobadas no mesmo contexto. Até porque, muitas vezes, nós, pais, estamos transferindo as responsabilidades para os educandários, para as instituições de ensino, como se essa instituição de ensino tivesse a obrigação de formar o caráter dos nossos filhos. Não. As escolas têm como obrigação de dar orientações pedagógicas e fortalecer os conhecimentos gerais. A conduta, a ética, o caráter é um atributo maior da família. E quando se fala em educação em criança, todas as vezes que tenho de falar mundo afora sobre esse tema, me faz lembrar de Pitágoras, quando ele disse: educai as crianças que não seria preciso punir os homens, mas só que em tempos modernos, inverter os valores. Nós estamos punindo os homens sem antes ter educado as crianças, Valéria. Luiz, eu gostaria também de fazer uma pergunta. Como você trabalha com camelô e lida com as pessoas todos os dias, de todas as idades especificamente, com certeza você ouve vários tipos de problemas, você conversa com essas pessoas, é uma pessoa do povo, né, e entende o povo. E por entender o povo e ouvir o povo todos os dias, eu queria fazer uma pergunta bem interessante. Você acha que o comportamento dos jovens e adolescentes hoje é culpa das escolas ou dos pais, da família? Da família. Aquelas famílias que estão mais compactas, que estão mais voltadas para os seus filhos, de certo que essas famílias têm tido menos trabalho. Eu costumo dizer que a educação da criança está no ventre. Tudo aquilo que a mãe passou durante a gestação, ela vai transferir essas informações emocionais para o feto ainda no estado uterino. E é comprovado, né? É comprovado pela medicina. A criança sente, né, o que a mãe está sentindo. Todas as pulsações a partir de 2 semanas. É verdade. Na psicanálise, a gente tem observado muito que tem se trabalhado nos conceitos de Freud, Melanie Klein, Jung, que depois de 7 anos ninguém muda. Mas como é que vai mudar? Se a criança veio de um lar conturbado, aonde que vê o pai chegando alcoólatra, brigando com a mãe, e aí? Como será essa criança? A violência dentro de casa A também, violência né? dentro de casa. A falta de respeito do marido com a esposa, da esposa com o marido. A falta de respeito traz aquilo uma consequência muito grave para a mente do adolescente, do jovem, e acha que ele tem a liberdade de fazer a mesma coisa, porque tem um espelho ali que são os pais. Com certeza vai ficar na psique reprimida, e mais tarde, quando vem a explosão hormonal, esse jovem, esse rapaz que viu a mãe brigando com o pai, ele vai se tornar muito namorador. Ele vai se tornar muito mulherengo, por quê? Porque ele vai fazer uma viagem inconsciente para reencontrar com a mãe.
Sem falar nas influências dos nas amigos influências com do amigo com drogas. Até todos esses valores, alcoolismo, drogas, todos esses valores, eles estão sendo iniciados no contexto da família. É verdade. E é interessante ressaltar também, Luiz, como você está acostumado a lidar com o povo, eu acredito que você deve ouvir muitas mães se queixando das escolas, que não têm tratado bem seus filhos, porque os diretores não têm reivindicado a educação de outros alunos, que muitas vezes têm sido violentos, muitas das vezes o problema do bullying, né, nas escolas. Então isso causa uma consequência muito grande, e a gente pode ver que a escola não tem culpa disso, né? É um comportamento que é consequência do que o filho tem visto dos pais em casa. Então, muitas das vezes a sociedade ela foca as escolas como culpadas daquele comportamento, sendo que a família é fundamental para essa formação. Então eu queria saber, na sua opinião, se você acha que as famílias da sociedade de hoje evoluíram ou regrediram em relação às famílias dos costumes, dos padrões, das famílias tradicionais passadas. Qual a sua opinião em relação a isso? Olha, o que acontece? A família de hoje, ela parou no tempo. Veio o modismo, e quando veio esse modismo, eles se esqueceram das suas funções arquétipas primitivas, ou seja, a sua vida primária, a sua vida lá de trás, a sua formação. Eu venho mesmo de uma sociedade quilombola, aonde que só bastava o meu pai olhar para mim que eu já me afastava daquele local. Hoje não. Hoje muitas vezes os pais estão conversando entre amigos e os filhos interceptam para a conversa e dizem: olha, não foi assim não, meu pai. Não, é essa inversão de valores que está tendo na família, que antes era mais compacta, a família era mais unida, a família tinha uma religiosidade de respeito. É verdade. Sabe que eu acho interessante isso que você colocou aí, muito forte, muito forte. Se você parar para pensar, as pessoas que têm um pouco mais de idade, né, que nem eu, para a gente conversar há um tempo atrás, nós pedíamos licença: pai, posso falar? E se estivessem conversando com outras pessoas, se nós chegássemos a falar alguma coisa, nossa Deus, é uma falta de respeito, uma irreverência. E hoje não, já nem se sabe quem é pai, quem é filho. Banalizou. Virou assim uma bagunça, né? Já não se identifica mais. É verdade. E eu queria saber o que você acha, se esse tipo de comportamento colabora para a violência que existe hoje, com tantos jovens sendo presos, tantos jovens que são pegos, né, que vão para a FEBEM, enfim, se você acha que isso tem influência nessa sociedade de hoje? Decisiva. A família tem um papel decisivo. Repito, eu acostumo falar, a violência não está saindo, não está vindo da rua para dentro de nossa casa. Não, a violência está saindo de nossas casas, das ruas, em detrimento das políticas familiares mal geridas. E aí sim, quando a criança em casa, o adolescente, não quer ouvir o pai, porque o pai não modernizou o discurso, não significa dizer que modernizar o discurso é você abrir a porta, é levar ele ao clube depois e buscar mais tarde. Não é deixar que ele vá com o filho do vizinho, porque tem um poder aquisitivo melhor do que o seu, e você achar que seu filho está bem acompanhado. Não. Mudar o discurso, modernizar o discurso, significa dizer: saber conversar com o filho, saber entender o filho, até porque você já teve a idade dele e ele não tem a sua. E muitas vezes a gente ouve no dia a dia, a gente vê no dia a dia mães que estão passando pelos mais variados problemas no curso da família, elas em meio à rua elas dão uma facadinha no filho. Naquele momento, mãe, tu resolveu o teu problema emocional, mas tu não resolveu o problema do teu filho. Portanto, é o momento de pararmos para dar um pouco de oportunidade a essa educação chamada educação familiar.
porque a criança que está sendo bem regada, ou seja, que ela está sendo bem monitorada no seio da família, pode ter certeza, o boletim dela chega em casa com boas notas. Dificilmente o pai e a mãe é convidado para ir à diretoria do colégio, porque o filho está tendo posturas comportamentais de difícil acesso social. Muito bem. Esse é o Luiz, que também foi diplomado pela Academia dos Palestrantes. Ministramos palestras motivacionais, né, por todo o país, América Latina. Pode falar então para quem está nos assistindo o seu site, o número de contato, para quem quiser lhe chamar e convidar para alguma palestra, ou quem sabe tirar algumas dúvidas, conversar alguma coisa, desabafar muitas das vezes, né? E isso é muito importante, porque o Luiz, não é porque o nome dele é Luiz Motivador. Então fique à vontade, Luiz. Pois é, eu sou o Luiz Motivador, né? O nosso site é o luizmotivador.com. Nós temos um programa de reconstrução familiar, a exemplo da cidade de Teixeira de Freitas, onde damos acompanhamento a mais de 1.500 famílias, né? Famílias que muitas vezes elas estão vivendo desencontros psicoemocionais e que Deus tem dado esses dons, e esses dons a gente tem devolvido a Ele ajudando ao próximo, como fazemos também em outros estados. Então, nesse momento, nós estamos aqui nos colocando à disposição de você e dizendo que tudo é possível. Agora, é possível quando se dá oportunidade ao tempo. Antes da hora é hora. Na hora é hora. O ruim é quando passa a hora, porque você gastou muito tempo, muita energia administrando só os sonhos. E isso que chegou o dia da grande conquista. E cadê a força para você gritar: eu venci, eu venci, eu venci, Valéria? Muito bem. Você esteja agora com a gente na sala de bate-papo com o Luiz Motivador e comigo, Valéria Veras, aproveitando a estadia aqui no Brasil para a gente conversar um pouco mais. Fique à vontade para mandar e-mails para o site do Luiz Motivador e ele estará à sua disposição para lhe ajudar e responder. Foi um grande prazer. Um beijo. Muito obrigado a todos. E, oportunamente, eu quero crer que outros personagens irão passar pela Sala do Povo, até porque a Sala do Povo, como eu senti da Valéria, né, é um espaço democrático, aonde que a sociedade vai ter o quê? Um espaço para vir discutir os assuntos que são pertinentes ao seu bem-estar, ao viver melhor. Muito obrigado, Valéria. Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado, mundo. Eu sou feliz. Sozinho, ninguém é capaz.